desagradável com alguém? Seja dentro da família ou trabalho, num relacionamento em crise, precisando pedir desculpas ou dando más notícias? É difícil escapar dessas situações constrangedoras. Sentimos dor de barriga, as mãos suam e fazemos de tudo para adiar, pois ninguém suporta o climão gerado por uma discussão. É disso que trata o livro Conversas Difíceis, de Douglas Stone, Bruce Peyton e Sheila Hinn. Para os autores, é possível aprender a tratar assuntos difíceis de forma construtiva, transformando esses momentos em oportunidades para fortalecer os relacionamentos. Os autores vão nos ensinar a melhorar nossa capacidade de negociação, lidar com conflitos e interpretar as entrelinhas de uma conversa, percebendo o que não é dito. Antes de avançarmos, vamos definir o que é uma conversa difícil. É tudo o que você acha delicado demais para ser abordado, simples assim. Enviar uma mensagem difícil é como atirar uma granada. Não existe jeito suave de fazer. Se evitamos, deixando para lá, ela explode na nossa mão. Se enfrentamos, falando o que vier à mente, ela acaba explodindo no outro. Num cenário desses, parece que não tem uma saída fácil, né? Ter tato é muito importante nessas horas, mas pelo jeito, precisamos de mais habilidades. Outro motivo para aprendermos a dominar essa arte, não acha? Vamos começar com um exemplo fictício de conversa complicada. Rafaela é uma designer talentosa que tem um amigo arquiteto chamado Diogo. Ele está com urgência no escritório onde trabalha. Precisa de um panfleto para um evento que vai ocorrer amanhã. Se lembrou disso agora e, como não vai ter tempo para contratar alguém, pensou em pedir uma ajuda a Rafaela, na camaradagem. Ela estava no meio de um outro projeto, mas largou seus compromissos pessoais e trabalhou até tarde para entregar. Na manhã seguinte, Diogo revisou o panfleto e mandou imprimirem. Estava tudo pronto na mesa dele até o horário do evento. Rafaela estava exausta, mas feliz por ter ajudado. Quando chegou em casa, viu a seguinte mensagem de áudio em seu WhatsApp. Poxa, Rafa, você estragou tudo. Escuta, eu sei que teve pouco tempo para fazer isso, mas... a resolução da imagem que escolheu tá péssima. E ainda deu uma distorcida. As cores não têm nada a ver com as da empresa. Sem condições de mostrar isso para os meus clientes. Imagino que você vai consertar imediatamente, né? Me liga assim que eu ouvir essa mensagem. Na mesma hora, Rafaela liga para Diogo. Alô? Oi, Diogo, recebi seu recado. Oi, Rafa, então isso tem que ser refeito. Poxa, mas por quê? O panfleto não tá perfeito, mas essa era a melhor imagem que eu podia arranjar num banco de imagens gratuito. Além disso, você validou, lembra? Meu, todo mundo errou aqui. Mas preciso que refaça, senão vou ter problemas no evento. Tá, mas te falei que hoje eu não vou conseguir te ajudar. Preciso visitar minha mãe no hospital. Ok, mas estão me pressionando aqui. Era mais fácil você ter dito no começo que não podia ajudar. Agora não vou conseguir achar mais ninguém. Você vai me dar uma força ou não vai? Tá bom, vou refazer, tchau. Percebeu? Esse é um exemplo clássico de conversa difícil. Nervosismo, ressentimento e um tentando culpar o outro. Com certeza, os dois saíram chateados e o problema não foi resolvido. Vamos entender ao longo da aula se existe uma saída para esse desentendimento. O primeiro passo é entendermos a anatomia de uma conversa difícil. Todas possuem a parte que foi dita, são as mensagens trocadas diretamente, mas poucos percebem as mensagens que não foram ditas, pois ficaram nas entrelinhas. Por serem subjetivas, cada um as interpreta do seu jeito, e aí começam os desentendimentos. Toda conversa difícil possui 3 tipos de diálogo, e conhecer essa estrutura vai nos ajudar a ter uma comunicação mais eficiente. 1. É o diálogo que tenta entender o que aconteceu. Focado em fatos, geralmente tenta definir quem está certo ou errado, interpretando a intenção dos envolvidos e apontando culpados. Vamos estudar esse diálogo com mais detalhes ao longo da aula de hoje. 2. O diálogo dos sentimentos. Sua função é avaliar os sentimentos dos envolvidos na conversa. Entenderemos esse tipo mais a fundo na segunda aula. 3. O diálogo da identidade, que avalia a forma como nós nos enxergamos ao longo da conversa. É o tema da terceira aula do livro. Essa estrutura divide o desafio de uma conversa difícil em problemas menores, nos ajudando a lidar com uma parte de cada vez, melhorando de forma extraordinária nossa capacidade de comunicação em momentos tensos. É hora de entender mais a fundo o primeiro diálogo das entrelinhas, que se preocupa com o que aconteceu. Existem 3 aspectos importantes a serem levados em conta na hora de analisar os fatos relacionados a uma conversa. Primeiro, a dedução da verdade. Geralmente, interpretamos que estamos certos e a outra pessoa errada, mas a verdade é que no começo de uma conversa difícil,
Os fatos não importam. Na grande maioria dos casos, a verdade é subjetiva e existem sempre dois pontos de vista. Toda história tem dois lados, e nosso objetivo deve ser entender o lado do outro, demonstrar empatia e chegar a uma concordância. Se ficarmos presos à nossa visão do que ocorreu, nunca conseguiremos avançar no diálogo. Segundo, a invenção da intenção. Outro erro comum é deduzirmos as intenções da outra pessoa, e geralmente supomos que são as piores possíveis. É preciso entender que as nossas interpretações são enviesadas, por isso não temos como saber a intenção de alguém apenas pela nossa opinião. O ser humano é complexo e apenas um diálogo sincero pode ajudar a esclarecer as coisas. E por último, temos o limite da culpa. Acontece quando, com base na nossa dedução da verdade e intenção das pessoas, nos declaramos inocentes e, consequentemente, condenamos o outro. Esse comportamento deixa todos na defensiva, destruindo o que restava de comunicação. Salvo raras exceções, um mal-entendido tem mais de um responsável, enquanto a culpa, bem mais rara, tem apenas um dono. Vamos detalhar a diferença entre culpa e contribuição mais à frente. O importante agora é identificarmos esses comportamentos em nós, quando estamos diante de uma discussão. Reconhecer nossa postura é o primeiro passo no esclarecimento de um mal-entendido. Só assim, conseguiremos direcionar a conversa para um rumo mais produtivo. Agora que detalhamos o primeiro diálogo, é hora de falar um pouco sobre as duas formas de encarar uma conversa difícil. Quando focamos na divergência de opiniões, achamos que o outro é sempre o problema. Afinal, as pessoas são egoístas, ingênuas, dominadoras, irracionais e por aí vai. A lista de defeitos nunca termina. Essa visão só traz mágoas e dificilmente ajuda as pessoas a chegarem num acordo. Por outro lado, quando interpretamos a discordância como fruto de histórias diferentes, o cenário muda. Cada um tem seu ponto de vista e, de certa forma, as duas versões são verdadeiras. Logo, o outro não é mais o problema, e sim parte da solução. Quando entendemos por que cada um de nós vê o mundo de uma forma única, fica muito mais fácil ser compreensivo. Possuímos informações diferentes, cada um vive em um ambiente distinto. Logo, notamos algumas coisas e ignoramos outras, sempre nos baseando em nosso ponto de vista. Temos interpretações diferentes sobre o mundo. Somos influenciados pelo passado e experiências, boas e ruins. Essa vivência ajuda a definir nossos valores, que determinam a forma como vemos as coisas. Nossas conclusões refletem nosso interesse. É uma tendência do ser humano procurar informações que confirmam nosso ponto de vista e fugir das que contrariam o que pensamos. É um mecanismo do nosso cérebro que nos induz a não mudar de ideia, o viés da confirmação. Quando discutimos, não enxergamos o ponto de vista do outro, criando uma postura defensiva e aumentando o afastamento. As pessoas só mudam depois de serem compreendidas. Daí a importância de transformar uma conversa difícil num diálogo de aprendizado. Vamos entender as principais diferenças entre um e outro. Numa conversa difícil, só o meu ponto de vista importa. Num diálogo de aprendizado, os dois pontos de vista são válidos e um não anula o outro. Numa conversa difícil, todos são cheios de certezas. Logo, a meta é convencer. As verdades são objetivas e não há espaço para interpretações da realidade. Num diálogo de aprendizado, o mais importante é a curiosidade a respeito da história do outro. A meta principal é compreender. As verdades são subjetivas, pois a realidade de cada um é levada em conta. E, por fim, é fácil entender por que uma conversa difícil afasta as pessoas e cria uma postura defensiva, né? Enquanto um diálogo de aprendizado reaproxima, pois gera uma disposição para ouvir. O principal objetivo do livro é compreender o que é uma conversa difícil para transformá-la num diálogo de aprendizado, sempre olhando primeiro para os erros que cometemos e ajudando os demais a compreendê-los ao longo do diálogo. Quando achamos que alguém foi mal intencionado conosco, a conversa se torna bem mais complicada. Por isso, é muito importante saber que a intenção não pode ser medida pelo impacto negativo da conversa sobre você. Mensagens e atitudes bem intencionadas também podem machucar. Nossas interpretações geralmente estão erradas, e em quase 100% dos casos deduzimos o pior das pessoas. Com as relações cada vez mais digitais, é difícil fazer uma leitura do caráter do outro. Existe gente mal intencionada? Sim, mas é mais raro do que parece. Outro ponto importante:
Más intenções não significam necessariamente mau caráter. As emoções humanas vão muito além do simples bom e mal que vemos nos filmes. Acusar as pessoas antes de ouvi-las só atrapalha, fazendo com que nos ataquem para se defender, tornando a discussão improdutiva. Separar a intenção do impacto inclui 3 passos simples. Primeiro, pense nas ações. O que a pessoa realmente disse ou fez? Segundo, reflita sobre o impacto das ações sobre você. E terceiro, comece a deduzir as intenções da pessoa. O ideal aqui é manter seu ponto de vista como uma hipótese, que pode mudar a qualquer momento. Compartilhe sua sensação com o outro, deixando claro que não está afirmando nada, mas tentando entender. Ao contrário do que parece, a maioria costuma reagir bem a essa postura. Também é importante fazer o mesmo exercício para refletir sobre as suas próprias ações, impacto nas pessoas e intenções. Tendemos a ser mais misericordiosos conosco do que com o resto do mundo, o que acaba nos tornando mais injustos. Separar a intenção do impacto pode ajudar a reequilibrar a balança. E por falar em justiça, vamos conversar um pouco sobre 2 conceitos muito importantes no diálogo do o que aconteceu: a culpa e a contribuição. Durante discussões, a nossa inocência parece tão clara quanto a culpa do outro. Mas essa abordagem impede todos de aprender o que realmente está causando o problema e de fazer algo significativo para corrigi-lo. A culpa foca no julgamento, logo, se concentra em olhar para trás, leva a conversa para o lado da punição e deixa todos na defensiva. A contribuição foca na compreensão do que está acontecendo, está mais preocupada em olhar para frente, fazendo com que todos reconheçam a parcela que tem no mal-entendido. Assim, os envolvidos baixam a guarda, pois não estão sendo acusados de nada. Percebeu? A culpa está focada no problema, enquanto a contribuição se concentra na solução. Na conversa entre a Rafaela e o Diogo, tendemos a achar que só um deles tem a culpa. O Diogo foi grosseiro e mal agradecido, e ponto final. Mas se a Rafaela optar por um diálogo de aprendizado, talvez descubra que o seu amigo está passando por problemas pessoais muito sérios. E quando foi pressionado no trabalho, acabou estourando. Ter um dia ruim não torna uma pessoa ruim. Ao compreender o cenário de forma sincera, Rafaela pode ajudar seu amigo a entender o que houve. Todos reconhecem sua contribuição para o problema e pensam numa forma de evitar que ele se repita. Tudo sem apontar o dedo para ninguém. Mesmo pensando na contribuição ao invés da culpa, podemos cometer alguns erros. Vamos comentar os 3 principais. Primeiro, focar apenas na minha contribuição. É o outro extremo, quando achamos que só nós contribuímos para o problema. É importante que o diálogo de aprendizado revele a parte de todos, para que se chegue ao aprendizado conjunto. Segundo, colocar seus sentimentos de lado. Quando pensamos na culpa, excluímos o sentimento de alguém, mas na contribuição, todos os sentimentos são respeitados e não precisam ser abandonados. Compartilhar sentimentos é essencial, à medida que todos veem como cada um contribuiu para o problema. O terceiro erro é achar que explorar a contribuição significa culpar a vítima. Como acabamos de ver, a culpa se preocupa em apontar o dedo e focar no problema, enquanto a contribuição reconhece que todos têm uma parcela de responsabilidade, mas está mais preocupada com a solução. E aí, o que achou da nossa primeira aula? Hoje exploramos a fundo o primeiro dos 3 diálogos escondidos numa conversa difícil: falar sobre o que aconteceu. Na próxima aula, vamos estudar o segundo diálogo, o dos sentimentos. Um abraço e nos vemos na próxima aula. Bons estudos!